A verdade oculta por trás da morte do Papa Francisco. Olá, pessoal! Preparem-se para mergulhar em uma história que desafia o que muitos consideram ser a realidade. Hoje, apresento uma investigação que atravessa as barreiras do visível e nos leva diretamente ao coração de uma verdade oculta, mantida fora do alcance do público por muito tempo. Meu nome é Artêmio Salazar e o que vou compartilhar com vocês é fruto de anos de pesquisa, análise de padrões históricos e observações minuciosas que revelam que a morte do Papa Francisco, em 16 de abril de 2025, não foi simplesmente um acontecimento natural. A narrativa oficial pode tentar explicar os fatos de maneira convencional, mas os sinais nos céus, antigos registros e manifestações recentes indicam algo muito maior e infinitamente mais misterioso. Tudo começou na noite de 16 de abril, quando os céus da Cidade do México foram palco de um fenômeno impressionante. Muitos espectadores descreveram o evento como a passagem de um meteoro, cruzando o céu com um rastro luminoso de tons dourados e azulados. No entanto, para aqueles que, como eu, dedicaram suas vidas a estudar manifestações celestes, era claro que aquilo não era um mero fragmento espacial em combustão. O objeto se moveu com uma precisão incomum, quase consciente, e sua descida parecia coreografada, como se estivesse obedecendo a uma força ou propósito específico, diferente do comportamento errático de corpos celestes comuns. Testemunhas relataram que o fenômeno não produziu o som habitual de estrondo associado à entrada de meteoros na atmosfera. Em vez disso, o que se ouviu foi um zumbido baixo, quase imperceptível, que parecia vibrar no ar e na pele daqueles que estavam nas ruas observando. Essa ausência de explosão sonora reforçou para nós que acompanhamos esses eventos há anos a certeza de que se tratava de algo diferente. Além disso, houve relatos de que a atmosfera ficou estranhamente pesada durante alguns minutos, como se uma pressão invisível estivesse se espalhando pela cidade. A conexão entre fenômenos celestes e eventos terrenos de grande importância não é novidade. Desde os primórdios da humanidade, civilizações antigas observavam os céus em busca de presságios. E geralmente, antes da morte de líderes espirituais ou a queda de impérios, registros falam sobre luzes, cometas ou visitantes celestiais. Estudando documentos antigos, encontrei padrões que se repetem: luzes nos céus, movimentos sutis, alterações na natureza, tudo acontecendo nos dias que antecedem grandes mudanças. Não poderia ser coincidência que, naquela noite, pouco antes da morte de um papa, os céus tenham se manifestado novamente. A ciência tradicional tenta explicar essas manifestações como eventos naturais previsíveis. Mas existem lacunas nos relatos oficiais que não podem ser ignoradas. No caso da luz sobre a Cidade do México, não houve nenhum registro astronômico antecipando a passagem daquele objeto. Observatórios de renome internacional não previram nenhum meteoro para aquela data. A ausência de qualquer tipo de anúncio oficial sobre o evento antes de sua ocorrência levanta sérias questões sobre o que, de fato, desceu do céu naquela noite e por que foi tão cuidadosamente ignorado pelas autoridades. Quando comecei a investigar mais profundamente, encontrei paralelos inquietantes com mortes papais anteriores. Em 2005, antes da morte de João Paulo II, houve relatos de uma luz intensa no Sudeste Asiático, vista por milhares de pessoas, mas pouco divulgada pela mídia ocidental. Em 1978, dias antes da morte de Paulo VI, moradores de Nariin, na antiga União Soviética, avistaram um objeto luminoso cruzando o céu em silêncio absoluto. Esses relatos, ainda que separados por tempo e distância, carregam características comuns que não podem ser ignoradas sem comprometer a integridade da pesquisa. Analisando os padrões, percebi que todas essas manifestações ocorreram durante períodos sagrados, em datas que guardam uma profunda simbologia religiosa. Semana Santa, época em que celebramos paixão, morte e ressurreição, é o momento em que o céu parece se agitar mais intensamente. Não é apenas uma coincidência espiritual, mas um ciclo que se repete, um chamado silencioso,
visível apenas para aqueles que olham além das aparências. E 16 de abril de 2025 não fugiu à regra. O que aconteceu naquela noite foi uma confirmação silenciosa de que um novo ciclo estava prestes a começar. Durante meus estudos, encontrei registros de culturas antigas que falavam sobre seres que descem dos céus em momentos decisivos. Povos mesopotâmicos, egípcios, maias, todos mencionam entidades que surgem do firmamento quando grandes mudanças se aproximam. Esses seres, muitas vezes chamados de vigilantes ou sentinelas, não vêm para anunciar sua presença de forma aberta. Eles descem discretamente, observam, intervêm se necessário e partem sem deixar rastros claros, apenas vestígios sutis para quem sabe o que procurar. Essa descrição se encaixa de maneira inquietante no que testemunhamos em abril de 2025. Muitos poderiam se perguntar: se esses seres existem, por que não se mostram de maneira inequívoca? A resposta, baseada em relatos e tradições antigas, é que eles operam sob regras cósmicas que respeitam o livre-arbítrio humano. Sua missão não é interferir abertamente, mas garantir que o equilíbrio universal seja mantido. Quando algo grande está prestes a acontecer, como a transição de uma figura de enorme importância espiritual, eles se fazem presentes para assegurar que o processo transcorra da forma mais harmônica possível, respeitando as leis que regem tanto o céu quanto a terra. Assim, a luz que cruzou o céu da Cidade do México na noite da morte do Papa Francisco não foi apenas uma coincidência ou um evento astronômico banal. Foi uma manifestação deliberada, um sinal silencioso para aqueles que sabem onde procurar. Não para provocar medo, mas para nos lembrar de que existem forças maiores em ação, forças que atuam além da compreensão humana comum e que moldam o destino da humanidade em momentos-chave da nossa história. A morte do Papa Francisco, sob essa perspectiva, ganha uma nova camada de significado. Não se tratou apenas da conclusão de uma vida dedicada à fé e à liderança espiritual. Foi o encerramento de um ciclo maior, um movimento no tabuleiro invisível da história humana, onde cada peça é deslocada de acordo com um propósito que nem sempre podemos compreender, mas que certamente segue uma lógica superior, traçada muito além das nossas limitações terrenas. Em momentos como esse, é necessário olhar além das explicações fáceis. A morte de um líder espiritual, precedida por um evento celeste tão carregado de simbolismo, não pode ser simplesmente catalogada como uma casualidade. A sequência de sinais, os padrões históricos, a convergência dos relatos antigos e modernos apontam para uma verdade mais profunda. Uma verdade que exige de nós coragem para ver e disposição para aceitar que o mundo é muito mais misterioso do que nossa racionalidade gostaria de admitir. Portanto, ao contemplarmos os acontecimentos daquela noite em abril, devemos nos perguntar: o que mais o universo está tentando nos dizer? Quais outras mensagens estão sendo enviadas e ignoradas? E, acima de tudo, estaremos preparados para reconhecer a próxima vez que o céu falar conosco? A história da morte do Papa Francisco é apenas uma das muitas peças que compõem um grande mosaico invisível aos olhos desatentos, mas que se revela em toda a sua profundidade para aqueles que se atrevem a olhar para além do véu. Quando um Papa morre, ele não está apenas partindo do mundo físico, ele está se conectando com algo maior. A tradição cristã nos fala sobre seres celestes que descem à Terra para acompanhar aqueles que têm uma missão especial. Esses seres não são os anjos tradicionais que vemos nas pinturas religiosas. Eles são entidades que descem silenciosamente com uma missão precisa. Eles não buscam atenção, não fazem barulho, eles descem para cumprir um propósito divino. E quando um Papa é chamado, é porque ele está prestes a se conectar com o além. Quando observamos o papel de um Papa na história humana, é impossível ignorar a carga simbólica que ele carrega. Ele é, para bilhões de pessoas, uma ponte entre o mundo visível e o invisível. Assim, não é difícil entender por que, em sua morte, manifestações tão extraordinárias ocorrem.
elas não são acasos. Elas são o reconhecimento silencioso do fechamento de uma era, a despedida de alguém que, por anos, sustentou a delicada rede que liga o terreno ao sagrado. No caso do Papa Francisco, tudo indicava que sua partida não seria diferente, e os sinais nos céus vieram para confirmar o que muitos sentiam, mas poucos ousaram expressar. Durante os dias seguintes ao falecimento do Papa Francisco, outras manifestações discretas começaram a ser relatadas em diferentes partes do mundo. Em Buenos Aires, onde sua trajetória começou, houve registros de estranhas formações luminosas no céu. Em Roma, testemunhas descreveram uma sensação de mudança no ar, algo que não podia ser explicado apenas pela tristeza generalizada. Em Jerusalém, peregrinos falaram sobre uma noite incomumente silenciosa, como se o próprio tempo tivesse parado por alguns instantes. Eram manifestações sutis, quase imperceptíveis para quem não estivesse atento, mas para aqueles que sabem ler os sinais, tudo indicava que algo grande tinha de fato terminado. Pesquisando mais a fundo, encontrei registros históricos que descreviam rituais secretos realizados por ordens antigas nos momentos em que figuras de grande influência espiritual deixavam este mundo. Esses rituais tinham como objetivo garantir que o espírito do líder fosse conduzido em segurança, longe de forças que pudessem corrompê-lo ou desviá-lo. Não se tratava de práticas místicas irresponsáveis, mas de antigos conhecimentos sobre a fragilidade da passagem entre mundos. Embora hoje sejam ignoradas ou ridicularizadas, essas tradições nos lembram que, para além da morte física, existe um processo espiritual delicado que precisa ser respeitado e protegido. O ser que desceu sobre a cidade do México naquela noite, à primeira vista, pode parecer uma lenda difícil de aceitar. Mas analisando os relatos de luzes que não emitiam calor, de movimentos que desafiavam a lógica da física e do silêncio profundo que acompanhou sua passagem, é difícil não reconhecer a assinatura de algo que escapa completamente à nossa compreensão científica atual. Nenhum avião, meteoro ou tecnologia humana conhecida se comportaria da forma descrita pelas dezenas de testemunhas que vi entrevistadas, muitas das quais não tinham nenhum interesse em publicidade ou fama. Conversando com especialistas em simbologia religiosa e tradições esotéricas, aprendi que a descida silenciosa de um ser luminoso pode significar muitas coisas, mas principalmente representa uma intervenção. Não uma intervenção catastrófica, mas uma espécie de acompanhamento silencioso, uma confirmação de que o ciclo espiritual de alguém foi aceito e integrado ao fluxo maior da existência. A morte do Papa Francisco, nesse contexto, ganha contornos muito mais profundos e solenes. Não foi apenas a partida de um líder, mas o fechamento de um portal que, por anos, manteve aberto o diálogo entre o visível e o invisível. Entre os dias 16 e 20 de abril, registros de atividade eletromagnética anômala foram capturados em estações meteorológicas independentes. Pequenas oscilações nos campos elétricos locais, sem qualquer explicação meteorológica ou solar plausível, foram detectadas justamente nas áreas próximas ao Vaticano e à Cidade do México. Embora esses dados tenham sido rapidamente arquivados como anomalias naturais, para quem conhece o padrão de manifestações espirituais, era evidente. O próprio tecido do nosso mundo estava sendo, mesmo que minimamente, afetado pela transição de uma alma tão conectada ao divino. Nos corredores silenciosos do Vaticano, poucos dias após o funeral, rumores começaram a circular entre funcionários antigos e membros das ordens internas. Rumores de que certas portas, trancadas há décadas, haviam sido abertas, de que objetos sagrados, guardados longe dos olhos do público, estavam sendo movidos para novos locais. Essas mudanças, aparentemente logísticas, carregam um peso simbólico profundo. Quando um ciclo espiritual se encerra, estruturas físicas também precisam ser ajustadas para alinhar o espaço terreno à nova realidade espiritual que se forma. Os jornais noticiaram uma sucessão organizada, um novo líder espiritual para guiar a igreja. Mas a maioria não percebeu que, nos bastidores, o que estava em curso era muito maior. Uma mudança de era. Não era apenas sobre substituir uma figura.
era sobre redefinir a própria estrutura invisível que sustenta a fé de milhões. Esse processo, iniciado com a manifestação celestial na Cidade do México, selava o fim de uma fase e o começo de outra, ainda não totalmente compreendida, mas que já se fazia sentir nos corações mais atentos. Revisitar cada detalhe desses acontecimentos me faz perceber o quão limitados somos em nossa percepção cotidiana. Buscamos explicações rápidas para o que não entendemos, rotulamos o inexplicável como coincidência, para não confrontar a vastidão do mistério que nos rodeia. Mas negar os sinais não os faz desaparecer. A luz que cruzou o céu naquela noite, o silêncio estranho, as alterações sutis no mundo ao nosso redor, tudo isso é parte de uma linguagem antiga, que fala diretamente à nossa essência, mesmo quando nossa mente racional se recusa a ouvir. Hoje, ao olhar para trás, vejo com mais clareza que a morte do Papa Francisco não foi o fim de uma vida apenas, mas o fechamento de um ciclo divino que vinha sendo anunciado há muito tempo. As manifestações celestes, os sinais silenciosos, as mudanças perceptíveis para poucos, tudo confirma uma verdade que permanece oculta aos olhos apressados, mas que brilha como uma estrela silenciosa para aqueles que se dispõem a enxergar. E talvez, apenas talvez, nossa verdadeira missão seja essa: aprender a ver o invisível e entender que no grande plano da existência, nada acontece por acaso.